Fala galera, hoje estamos jogando sequência aqui com meu amigo Pedrão. E mano, eu já vou começar aqui bem insano. Eu vou pegar aqui, ó, vai ser lápis azul, redstone. Cara, eu vou de ouro. E agora, mano, pra fechar com chave de ouro, diamante. E aí, quantos eu acertei, hein? Um acerto só. Caraca, Bobão. nossa, que bosta. E eu aqui que eu vou colocar redstone, lápis azul, diamante e ouro. Caraca, nenhum acerto, mano. Você. Mano, ó, é isso daqui, ó. Agora eu acertei. Não acredito. Não. Um acerto. Caraca, qual que será que eu acertei duas vezes? Tá, beleza, vai, fala o seu. Isso aqui. Um acerto! Caraca, Que é aqui, né? não sei, será? Cara, eu gosto de azul, será que é? De cor que você gosta? Eu gosto de rosa. Ai, que delícia. Não, ó, azul. Mas você gosta muito dessa cor? Cara, eu adoro. Eu me amo. Ah, mas você tá roubando, você acertou tudo, velho. Mentira, sério? Mentira. É sério isso? Mano, eu sou um deus desse joguinho, um deus. E para mais vídeos como esse, se inscreve, deixa o seu like. É nóis, valeu, falou e tchau!